Salve alunos do canal Atualize Educação. Hoje vamos falar de Revolução Francesa. Essa é a primeira de duas videoaulas sobre essa revolução que mudou a história da humanidade, que encerrou um período chamado Antigo Regime, que encerrou a história moderna, a Idade Moderna e inaugurou a Idade Contemporânea, a vida democrática, a vida republicana moderna como nós conhecemos hoje. Vamos lá então entender passo a passo como foi esse evento histórico, esse fato histórico, essa revolução tão importante em nossas vidas que, por exemplo, fundou os direitos humanos. Bem, antes de entrarmos no processo revolucionário, na luta entre povo e rei, entre burguesia e rei, devemos falar um pouco das causas, dos motivos mais distantes e mais próximos que levaram o povo francês a praticar essa revolução que foi violenta, que foi política, que foi econômica, que foi social, cultural, enfim, que mudou o mundo completamente, que mudou o mundo a partir da França. A monarquia francesa era uma monarquia de muitos gastos. Como aconteciam esses gastos da monarquia francesa? 33%, exatamente um terço, por lei, eram destinados ao exército. E o que era o exército? O exército francês era a força que tinha como principal objetivo não apenas proteger as fronteiras francesas, mas proteger os interesses do rei, a vida do rei, o poder do rei, além de ser o exército francês um grande cabide de empregos. Isso mesmo, porque os cargos mais altos do exército francês estavam nas mãos dos nobres proprietários de terras, e um desses nobres era o próprio rei. Ou seja, os amigos do rei, os nobres, ganhavam altos salários comandando esse exército que funcionava para dar dinheiro, para pagar altos salários aos nobres amigos do rei e que também protegia o poder desse governante que se colocava como Deus na terra, como um homem acima dos outros homens, melhor do que os outros homens. 10% eram destinados à corte, à manutenção da corte, à manutenção das pessoas que puxavam o saco do rei, a manutenção das pessoas que trabalhavam para fazer a manutenção dos palácios reais. 10% para a manutenção das cortes, dos palácios, por exemplo, o Palácio de Versalhes, o Palácio das Tulherias em Paris, na capital Paris, enfim. Esses palácios tinham que ser limpos, tinham que ser mantidos, tinham que ser cuidados. E também os nobres que moravam ali deveriam ser alimentados, vestidos, receber altas pensões. E aí entramos nos benefícios. 6% do orçamento francês eram dedicados aos benefícios, que eram pensões dadas aos nobres que puxavam o saco real, que puxavam o saco dos reis franceses. 10% para a corte, 6% para as pensões aos nobres, 16% iam, portanto, diretamente para os nobres e todo o seu puxa-saquismo em direção aos reis franceses. 33% para o exército, que protegia as fronteiras da França, mas principalmente protegia o poder do rei. O exército era uma arma não só usada pela França contra outros países, mas também contra o seu próprio povo a serviço do rei. 33% mais 10 mais 6 somam 49% e os outros 51%. 30% desses 51% restantes eram destinados a variedades, 21% a gastos gerais. Gastos gerais e variedades. Os reis franceses faziam festas, faziam banquetes, compravam joias, construíam palácios, enfim, podemos classificar esse poder real francês, esse poder dos reis franceses, como um poder vampiresco. Tal qual, do mesmo modo que um vampiro nos filmes suga o sangue e a vida de pessoas inocentes, os reis franceses sugavam o trabalho, sugavam a economia, as riquezas do povo francês, concentrando todo o poder em suas mãos. Por exemplo, esses
o dinheiro que chegava por meio de impostos pagos pelo povo era usado para manter o exército que protegia o rei, que empregava os amigos do rei. Esse dinheiro dos impostos populares era usado para manter o luxo dos palácios reais, para manter a imagem de poder militar, para manter a imagem de luxo, de riqueza que os reis franceses tinham. Portanto, a economia girava em torno do rei. E a política? A política em nada tinha a ver com a soberania do povo. O povo não tinha direito a opinar, a expressar a sua opinião. Não. O poder estava nas mãos do rei por meio de uma justificação divina. É o famoso absolutismo divino. Isso quer dizer que, para aquelas pessoas, para aquela sociedade francesa, o poder real era um poder dado por Deus. O rei, portanto, era perfeito, infalível, inquestionável, como Deus é e deve ser. Esse poder real era o poder que civilizava as pessoas. O rei deveria existir, como afirmava o pensador, o filósofo inglês Thomas Hobbes. O rei deveria existir com todo esse poder por uma razão muito simples. Sem ele, não haveria lei, não haveria ordem e todos entrariam em guerra contra todos, todos roubariam, matariam, assassinariam, furtariam todos. Enfim, o rei era seria aquela figura que humanizaria as pessoas, que faria dos homens seres que vivem em civilização, com regras, com respeito mútuo, respeito entre todos. Enfim, a política em torno dos reis franceses, a economia em torno dos reis franceses, que se comportavam por meio desse poder vampiresco, com gastos homéricos, gigantescos, gastos que sugavam o povo, o trabalho do povo, o trabalho da burguesia, que vai ser importante. Vamos entender isso já já nessa revolução, na Revolução Francesa. Já falamos dos gastos da monarquia, agora vamos falar das dívidas do Estado, das dívidas que o governo francês tinha para com banqueiros, para com burgueses. Vamos lá. Luís XIV foi um rei que viveu entre 1638 e 1715, portanto ele governou a França durante toda a metade do século 17, anos de 1600 e início do século 18. E governando a França no início do século 18, ele foi o célebre autor da frase "O Estado sou eu". Dizem que essa frase não foi dita por ele, mas poderia muito bem ser dita por ele porque ilustra o seu poder. O Estado, o governo, a França sou eu. Ele era chamado de o Rei Sol, o Sol da França. Se ele não acordasse, a França não acordaria. Ele seria o Sol, ele seria a Lua, ele seria o bem maior que a França teria. Tudo girando em torno dele, do meninão, do rei Luís XIV, o Rei Sol. Ele endividou o Estado como? Primeiro, ele subiu as dívidas do Estado no seu longo reinado, em 86%, galera. O cara quase dobrou as dívidas do governo francês. De que maneira ele fez isso? De que maneira ele aumentou em 86% as dívidas do Estado francês? Ele construiu o Palácio de Versalhes, que abrigava 5.000 pessoas, 4.000 funcionários para manter a limpeza, para fazer a manutenção do palácio e 1.000 nobres puxa-sacos que recebiam gordas pensões. Só para manter o Palácio de Versalhes, os gastos eram gigantescos e a sua construção também consumiu muito dinheiro do governo francês. Nada de escolas públicas, nada de hospitais públicos. O interessante era fazer um palácio que mostrasse o poder de Luís XIV. Além da construção de Versalhes, uma outra coisa que endividou muito, um outro fato que endividou muito o reinado de Luís XIV foi a Guerra de Sucessão Espanhola. Quando falamos de sucessão em história, geralmente falamos de um conflito que se estabelece pelo poder de rei quando um rei morre. Quando um rei morre, geralmente é o seu filho mais velho que assume, e quando esse rei não deixa um filho, quem vai assumir o trono? Bem, em 1700, o rei espanhol Carlos II falece. Carlos II pertencia à família austríaca dos Habsburgos. Carlos Habsburgo, falece, não deixa filhos. E o seu parente mais próximo era
o neto do rei Sol, o neto do ensolarado Luís XIV. O senhor é Felipe Bourbon, família real francesa. Bem, Felipe, então, Bourbon, neto de Luís XIV, assume o trono espanhol, na falta de um filho de Carlos II, do falecido Carlos II. Portanto, agora a Espanha, a partir da morte de Carlos II, em 1700, tem um rei de origem francesa, Felipe Bourbon. Ficou pairando no ar uma dúvida. Quando Luís XIV morresse, e ele iria morrer um dia, quem assumiria o trono? Quem assumiria o trono francês? Poderia muito bem ser o Felipe Bourbon, que na Espanha era chamado de Felipe V. Se Felipe Bourbon, neto de Luís XIV, assumisse o trono francês após a morte do avô Luís XIV, o rei da Espanha seria o mesmo rei da França. França e Espanha se uniriam seus territórios, as suas coroas, e se tornariam um país muito poderoso. Mas isso despertou ciúmes em outros países, esse medo. E em 1701, por um tratado, o Tratado de Haia, houve uma grande aliança, esse é o nome, grande aliança, que uniu Áustria, Holanda, Inglaterra, Suécia, Dinamarca e Alemanha, entre outros. Repito, Áustria, Holanda, Inglaterra, Suécia, Dinamarca e Alemanha. Esses países se uniram contra essa perspectiva, esse medo, essa possibilidade da união entre Espanha e França como um país só, como um reino poderosíssimo. A guerra, então, começa no ano seguinte à assinatura desse tratado, do Tratado de Haia, em 1701. A guerra começa, portanto, em 1702 e vai até 1714. São 12, 13 anos de guerra entre França e Espanha e esses países da Grande Aliança dos quais acabamos de falar. A guerra termina com um tratado, o Tratado de Paz de Utrecht. Me perdoem se a pronúncia estiver muito aportuguesada. Tratado de Paz de Utrecht. Esse tratado, assinado entre 1713 e 1715, coloca fim à guerra. França e Espanha tomam um grande pau, um grande cacete da França e da Espanha, são derrotadas a França e a Espanha e punidas severamente, perdem territórios, se endividam. A Espanha mantém o seu rei Felipe V, mas com uma condição: ele não vai ser o sucessor de Luís XIV. Portanto, o rei da Espanha se compromete, pelo Tratado de Paz de Utrecht, a não ser também o rei da França, no caso da morte do rei francês Luís XIV. Bem, a França, então, não consegue apoiar a Espanha na esperança de unir os dois países, e além disso se endivida, dívidas pela Guerra de Sucessão Espanhola entre 1702 e 1714, no finalzinho do reinado de Luís XIV. Isso vai endividar o trono francês. E o Luís XV, um rei que vai governar em boa parte do século XVIII, em boa parte do século das Luzes, também vai endividar o Estado francês com uma outra guerra, a Guerra dos 7 Anos. Guerra dos 7 Anos que durou exatamente 7 anos, ao contrário da Guerra dos 100 Anos, que durou, se eu não me engano, 116 anos. Na Guerra dos 7 Anos, que ocorreu entre 1756 e 1763, entre 1756 e 1763, nessa Guerra dos 7 Anos, a França, se aliando à Áustria, enfrenta a Inglaterra, que se aliou à Alemanha e à Espanha. Mas os cabeças de chave, melhor dizendo, são França e Inglaterra. França e Inglaterra disputam territórios coloniais, principalmente na América. A França, de novo, leva um cacete, coitada, perde o Canadá, perde a Louisiana, o estado, a colônia da Louisiana, atual Estados Unidos. Sem o Canadá, sem a Louisiana, derrotada nessa Guerra dos 7 Anos, pela Inglaterra, pela Alemanha, pela Espanha, a França fica mais endividada. E essa conta vai ter que ser paga por Luís XVI, o rei que vai perder a cabeça junto com a sua esposa Maria Antonieta no ano de 1792, no meio da Revolução Francesa. Então, dívidas de Estado, gastos da monarquia, tudo isso foi enchendo a cabeça do povo francês.
E aí vem o iluminismo, uma causa não econômica, uma causa que não tem nada a ver com guerras, com dívidas, mas com pensamento. Caras como Montesquieu, John Locke, Voltaire, Diderot, D'Alembert, Kant, Rousseau, enfim, esses pensadores, na maior parte vinham da burguesia, da classe de comerciantes, enfim, esses pensadores queriam um homem, um cidadão, um ser humano autônomo. Quem é o sujeito autônomo? É o cara que não obedece às leis simplesmente por obedecer. Quem faz isso é uma criança. Um autônomo reflete sobre as leis que está obedecendo, é capaz de enxergar a importância dessas leis e de criticar as leis que estão erradas ou que são injustas. Então, um homem autônomo não concordaria que 100% dos impostos fossem gastos com exércitos e guerras imbecis, luxo, cortes, banquetes, pensões para nobres vagabundos. Qual cidadão autônomo capaz de refletir, criticar, pensar, raciocinar concordaria com uma besteira dessas? Enquanto os cidadãos franceses passavam fome, viviam na miséria, não tinham hospitais públicos, escolas públicas, enfim, não tinham direito nem a uma justiça clara, uma justiça imparcial. Bem, esse pensamento de um homem crítico, de um homem autônomo, ia ao encontro de um homem que também seria político, de um homem que daria a sua opinião política numa França e em um mundo democrático, um mundo que não mais se curvaria ante um rei que se achava Deus, um mundo em que o poder sairia do povo, soberania popular, todos opinando, discutindo, um pluralismo político, onde todas as opiniões são importantes e respeitadas, mas acima de tudo a opinião de todos é mais respeitada ainda. Enfim, os iluministas queriam um homem que não fosse enganado pela manipulação intelectual que a Igreja Católica praticava, afirmando que o rei era Deus, afirmando que 4% da sociedade francesa possuíam todas as terras porque Deus queria, afirmando que a miséria era uma vontade de Deus, a miséria do povo, afirmando que as guerras reais eram justas, os reis estavam certos, mesmo parecendo idiotas. Enfim, os iluministas queriam que o povo não mais fosse enganado por esse tipo de manipulação. Também queriam os iluministas que o povo fosse livre para trabalhar, produzir, comprar, vender, revender, enfim, o povo livre para praticar as suas atividades econômicas, não pagando tantos impostos para o rei a viver no luxo, mas pagando poucos impostos para um rei que se preocupasse com o povo, com os trabalhadores, com os empresários, com os comerciantes. E como um rei se preocupa com os comerciantes, com os trabalhadores, com a economia? Ele faz portos, ele faz pontes, ele faz estradas, ele mantém a segurança do povo, enfim, ele cobra poucos impostos, ele faz acordos econômicos, ele permite que todos trabalhem, que todos produzam, enfim. Esse é um rei que se preocupa com a economia, não um rei que suga a economia. Então, fazia parte do iluminismo, por meio de Adam Smith, o grande pensador do iluminismo na economia, fazia parte do iluminismo libertar o homem dos impostos pesados que o rei cobrava. E aí, sobrando mais dinheiro para o trabalhador, ele consumiria mais e seria mais feliz, conseguindo mais bens materiais. Com o rei cobrando menos impostos, os empresários, os comerciantes, os fabricantes, os manufatureiros poderiam investir mais nos seus negócios. Enfim, investindo mais, produzindo mais, as coisas ficariam mais baratas e todo mundo compraria o que quisesse e o mundo seria mais feliz e mais rico. Por fim, uma crise agrícola. 1788, uma crise agrícola diminui grandemente a produção de trigo, menos pão, pão que era a base da alimentação da sociedade francesa, do povo francês, e não a carne, base da alimentação da nobreza. E aí, sem pão, há mais fome. Reza a lenda que uma porção de pessoas, uma multidão de pessoas foi até o Palácio de Versalhes e começou a gritar: queremos pão, e Maria Antonieta, a Madame Déficit, a Rainha Déficit, se eu não me engano era esse o seu apelido, ou um dos seus apelidos, Madame Déficit, aquela que fazia o Estado francês dever, déficit. Enfim, diante dessa multidão, Maria Antonieta, cheia de joias, disse: que o povo coma bolo já que não tem pão.
ignorante, irônica, cruel, enfim, imbecil ou cruel, não importa, isso causou uma revolta muito grande, era assim que a coroa francesa tratava o povo. Diante de tudo isso, o povo quis conversar com o rei. Rei, não podemos ficar assim. E aí o rei, em 5 de maio do ano seguinte, 1789, convocou a Assembleia dos Estados Gerais. Ou seja, uma reunião que uniria 3 estados para discutir essa situação francesa, de impostos, de fome. O que seriam 3 estados? Os 3 grupos sociais. Clero, primeiro estado, a Igreja Católica, mais importante, proprietária de terras, riquíssima era a Igreja Católica. Segundo estado, a nobreza, proprietários de terra, inclusive o rei. E terceiro estado, o povo. Quem era o povo? Camponeses que trabalhavam nas fazendas, nos feudos, operários das cidades, burgueses, comerciantes, professores, médicos, advogados, enfim, todos os trabalhadores, o povo, o terceiro estado. Regra dessa Assembleia dos Estados Gerais, reunida em 5 de maio de 1789. Os estados vão votar em grupo. E aí, galera, fica muito simples entender como o povo se ferraria. Se fosse votada a seguinte lei: o povo deve ter educação pública, o povo votaria sim, mas o clero e a nobreza votariam não. 2-1, clero e nobreza ganhariam. Sempre clero e nobreza votariam iguais contra o povo, porque clero e nobreza eram essencialmente, principalmente, proprietários de terra riquíssimos, que não pagavam impostos, que não trabalhavam, que exploravam o dinheiro do povo. E aí o povo faz a sua própria assembleia, que começa a funcionar, a trabalhar, a discutir os assuntos franceses a partir de 17 de junho de 1789, no mês seguinte ao mês da Assembleia dos Estados Gerais. A Assembleia Nacional agora vai fazer um voto por cabeça, assim o povo, que a maioria vai sempre ganhar da nobreza e do clero, que mesmo unidos não serão nunca mais numerosos do que o povo. Bem, o rei não aceita inicialmente, depois é obrigado a aceitar, mas o que nos interessa aqui é o seguinte: a partir daí começa a Revolução Francesa, cara. A partir daí o pau quebra, a mudança acontece, não há como voltar atrás. A partir da Assembleia Nacional, 17 de junho de 1789. Mês seguinte, 14 de julho de 1789, mês seguinte à fundação da Assembleia Nacional, a Bastilha cai. O que era a Bastilha? Bastilha era uma prisão real no centro de Paris, uma prisão real que também funcionava como armazém de pólvora e armas do exército dos reis franceses. Ela é invadida, os presos, que eram poucos, são liberados, as armas são roubadas, as munições são roubadas pelos revolucionários. A partir daí, invasões em palácios, castelos, nobres são estuprados, assassinados, violentados, enfim, a violência se espalha pelo campo, nas mãos dos camponeses, e pela cidade, nas mãos dos mais pobres. Uma violência sem controle. O próprio palácio de Versalhes é invadido e o rei Luís XVI e a sua esposa Maria Antonieta, a Madame d'Este, são presos no Palácio das Tulherias. Essa invasão acontece. Eles saem de Versalhes e vão para Paris e ficam presos no Palácio das Tulherias. Continuam como rei e rainha, mas presos. Isso acontece em outubro de 1789. Enfim, rei preso, Bastilha, símbolo do poder real, ao chão, violência no campo, violência nas cidades, é a Assembleia Nacional. E aí, vamos, para encerrar esse vídeo, falar de esquerda e direita, um assunto problemático no Brasil atual. De onde surge essa terminologia, esse tipo de palavra, direita, esquerda, você é de direita, você é de esquerda, surge lá na Revolução Francesa. Vamos lá. Nessa Assembleia do Povo, do terceiro estado, quem se sentava à direita na plateia, né, na arquibancada lá? Quem se sentava à direita era a alta burguesia, os grandes comerciantes internacionais, os banqueiros, os caras da grana, os grandes industriais, os grandes fabricantes, os caras da grana. Como eles eram socialmente, economicamente mais importantes, mais ricos, é o que eu quero dizer com mais importantes, eles eram chamados de montanheses, os caras da montanha, os caras mais altos. Também chamados girondinos, por causa de uma região da qual muitos vinham, Gironda, uma região ao sudoeste da França. Girondinos, montanheses, os caras da montanha, os caras da direita, os caras da alta burguesia, chame-os como quiser.
Direita. Eles queriam uma república, queriam o fim da monarquia, o fim do domínio real, mas uma república, por exemplo, censitária, elitista, só quem vota é quem pode provar que é rico, que tem grana, só quem estuda é quem pode pagar, só quem tem saúde é quem pode pagar. E aí contra os caras havia um pessoal que se sentava à esquerda. Esse pessoal era chamado também de pântano, os caras economicamente lá embaixo. Pântano, caras que se sentavam à esquerda. Eram pequenos comerciantes, pequenos burgueses, burgueses locais, jornalistas, médicos, advogados, professores, caras que eram profissionais liberais, que liam muito os iluministas e que queriam uma república mais popular, educação gratuita e universal, saúde gratuita e universal, todos podem votar, todos os homens podem votar, independentemente de serem pobres ou ricos. Eles eram chamados também de jacobinos, porque se reuniam inicialmente em um mosteiro dedicado a Santiago, que em francês é Saint-Jacques. Saint-Jacques, jacobinos, os caras do mosteiro de Saint-Jacques. Enfim, mosteiro ou convento, agora não me recordo ao certo se era mosteiro ou convento, mas os jacobinos, ou caras que se sentavam à esquerda, ou caras do pântano, eram da baixa burguesia, pequenos comerciantes e profissionais liberais como jornalistas, médicos, advogados e professores que liam muito os iluministas e queriam uma república popular mais justa para o pobre, para o povo mais pobre. Agora havia caras que se sentavam mais à esquerda, e com isso eu quero dizer que no meio dessa esquerda tinham caras de extrema esquerda, eram chamados cordeliers. Cordeliers se escreve da seguinte maneira: C-O-R, cor, D-E-L-I-E-R-S, liers. Cordeliers é uma palavra que vem de corda. Esses caras se reuniam inicialmente no convento dos franciscanos, né? Que no mosteiro dos franciscanos, que usam um cordão para amarrar as suas vestes, os seus hábitos, né? Desse cordão do vestuário dos franciscanos veio o nome cordeliers. Quem eram os cordeliers? Os cordeliers eram a população mais pobre das cidades francesas, artesãos paupérrimos, assalariados, mulheres. Os cordeliers eram os únicos que permitiam as mulheres nas discussões. Pequenos comerciantes, desempregados, eram a parcela mais pobre da população francesa, também chamados de sans-culottes. Sans-culottes, que em português significa sem calças. Não é que os caras andavam pelados, não. É que os nobres usavam aquela calça colada e até o joelho. Era uma distinção entre um modo de diferenciar quem era nobre, quem era rico, quem era da elite, de quem era do povo, do terceiro estado. Então esses sans-culottes não podiam comprar essas calças, não usavam essas calças, alguns burgueses usavam, muitos burgueses usavam, então eles eram chamados de sem-calças, os sem-calções, os sem-culottes, trajando calças largas. Sans-culottes ou cordeliers eram membros da classe mais baixa, mais pobre das cidades francesas. Direita e esquerda. Havia ainda os caras da planície, os caras que nem estavam lá em cima, alta burguesia, nem lá embaixo, baixa burguesia. Eles eram da média burguesia e iam para um lado ou para o outro, eram como o PMDB nos dias atuais, eram como o MDB nos dias atuais. Caras que eram o centrão do Congresso brasileiro, tá? Não tinham ideias fixas, agiam de acordo com seus interesses. Olha, agora está mais legal ir para o lado da direita, agora está mais legal ir para o lado da esquerda. Enfim, no próximo vídeo vamos falar da continuação da Revolução Francesa, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, da decapitação de Luís XVI e Maria Antonieta, da monarquia constitucional, da Convenção Nacional, enfim, vamos continuar com a Revolução Francesa e falar do seu significado para o mundo atual. Muito obrigado pela sua atenção, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e se inscrevam nesse canal para dar força ao nosso trabalho que está apenas começando, galera. Tchau!